Aula de número 6. Hoje, o título da nossa aula é Jesus e as Mulheres. Vamos fazer uma breve recapitulação aqui para a gente entender onde que nós estamos. Na aula passada, foi a aula número 5, e nós falamos sobre aquela que ficou conhecida como a cidade de Jesus. Que cidade é essa? Cafarnaum. Muito bem, só tem aluno nota 10 aqui. Nós andamos pela cidade, vimos as casas, entramos numa sinagoga, passamos por uma construção que, quem sabe, pode ter sido a casa de Pedro, onde Jesus se hospedou, e vimos ali que foi naquela cidade, naquele espaço, que aconteceram muitos dos milagres, das intervenções sobrenaturais que estão relatados nos evangelhos. Se lembram ainda de alguma coisa que aconteceu em Cafarnaum? Quem lembra da aula passada? Quem lembra? A pesca maravilhosa foi ali, terminamos com ela. O que mais? Teve um milagre assim, muito interessante, que uma pessoa foi descida pelo telhado, não é isso? A cura do paralítico, a cura da sogra de Pedro. Tem uma sogra aí lembrando muito bem dessa história, né? E hoje, então, nós vamos avançar conhecendo um pouquinho mais do desenrolar da vida de Jesus. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas já estão se passando os primeiros meses do ministério público de Jesus. E daqui para frente vai ser cada vez mais acelerada a nossa aula e o desenrolar dos acontecimentos vão ser cada vez mais rápidos, tá? E hoje nós vamos encarar uma sequência de acontecimentos que tem uma característica bem notável, vocês vão perceber isso, né, que vai mostrar para a gente o relacionamento de Jesus com as mulheres. Não vou adiantar muito, eu quero contar várias histórias aqui dessa aula de hoje, para que a gente possa ir construindo o nosso entendimento, tirando as nossas conclusões sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico. Tá? Enfrentar esse tema é um tema difícil, porque tem se levantado muita gente para defender muitas posições a respeito desse assunto, às vezes defendendo interesses próprios, e não exatamente aquele conteúdo que pode ser o mais preciso de acordo com uma interpretação e com uma análise histórica e uma descrição e uma análise dos fatos bíblicos. Uma outra característica que nós vamos ver muito presente na aula de hoje é descobrir um Jesus que não parava quieto. Comecei a falar isso para vocês na aula passada, que Cafarnaum era apenas a base do ministério de Jesus. Mas ele andava muito, ele andava por toda essa região aí. A gente vê sempre ele numa cidade diferente. Às vezes os evangelhos fazem questão de nos relatar assim, ó, no dia seguinte, e a gente já vê ele em outra localidade, às vezes bastante distante, tá? Se a gente for parar para pensar assim, exatamente na figura de Jesus, nós vamos ver ele muito mais parecido com alguém que está em trânsito, e nós temos até uma palavra para uma pessoa que está sempre em trânsito, de andando de um lugar para o outro. Qual é essa palavra? Andarilho, não é isso? Do que propriamente um Jesus mestre, um Jesus acadêmico, um Jesus filosófico. Às vezes é difícil para a gente visualizar e imaginar um Jesus como um andarilho, não é verdade? Essas pessoas mesmo que a gente vê aí, né, com uma mochila nas costas, a gente vê elas só com uma cobertazinha ou um colchonete enrolado, e cada dia num lugar diferente, mas essa era a realidade de Jesus. Com uma diferença: os evangelhos são claros em nos falar que ele não levava nada nas viagens, nem ele nem a turma dele. Eles não levavam mantimentos, eles não levavam travesseiro, eles não levavam colchonete, né? Eles saíam impelidos por uma necessidade muito urgente de levar boas novas, boas notícias ao pessoal daquela região, mas eles saíam completamente desprovidos de qualquer recurso material, confiando unicamente na provisão de Deus.
Unicamente, o que Deus der para aquele dia vai ser isso que eles têm. Se Deus der pousada, eles vão ter a pousada. Se Deus der o relento, eles vão dormir ao relento, né? Se a população de determinada cidade receber eles e der alimento, der acolhida, é isso que eles vão ter, né? Uma confiança absoluta em Deus e uma urgência muito grande de alcançar as pessoas. Jesus não é estático. Jesus não é o tipo de mestre que diz, venham a mim, eu vou ficar aqui esperando, quem quiser vir, venha. Ao contrário, Jesus ele está sempre indo em direção às pessoas. Isso continua acontecendo até os dias de hoje. A palavra de Deus nos diz que é Jesus quem dá o primeiro passo em direção a nós. Sem mais demora, vamos lá ver esse território que Jesus está andando tanto. Já é o conhecido território nosso da Galileia. Jesus, então, bate perna, gente, em toda essa localidade aqui, ó. Assim como existe hoje, às vezes quem está numa cidade grande não percebe isso, mas ainda hoje existem muitos povoados pequenininhos, comunidades na zona rural. Tem lugar que chama esses lugares até de patrimônio. Já escutaram falar? Aqui perto em Inhapim mesmo, né? A comarca de Inhapim tem 25 pequenos povoados, pequenos patrimônios na zona rural. Alguns estão a 15, 20 minutos de distância um do outro. Alguns estão a horas de distância. Tem um povoado, né, em Inhapim, um que chama Jerusalém, mas tem um bastante famoso, que chama Tabajara. Existe o Tabajara, aqui, né, uma comunidadezinha rural, com poucas casas, 1 ou 2 ruas, fica a 4 horas de distância de carro. Nas eleições, para fazer a urna chegar nesse local, imaginem o trabalho que tem a justiça eleitoral. Então, era a mesma coisa na época, talvez até mais pulverizado ainda. Então, você tem que imaginar esse território que você está vendo, repleto, né? Cada nome aí é um povoadozinho, uma localidade. E Jesus está andando em todas elas. E assim a gente vê Jesus em Nazaré, na aula passada ele esteve lá, né? A gente já viu Jesus em Caná da Galileia, que fica por aqui. Se você vir para o meu mapa aqui, a gente já viu Jesus em Cafarnaum, vamos ver ele em Corazim, em Betsaida, no território mais ao sul também. Jesus anda por Jerusalém, por Jericó, por Belém, pela Samaria, não foi a aula passada? Lá no Monte Gerizim, na cidade de Sicar, né? Então, Jesus está sempre em trânsito para abranger esse território todo. Curiosamente, lá na Galileia, tem 2 cidades, as maiores cidades da época, que não existe relato de Jesus nelas, no Novo Testamento. Uma dessas cidades, eu já falei para vocês, é a cidade de Séforis, muito perto de Nazaré. Flávio José, o historiador do século I, fala que Séforis era a joia da Galileia. Era uma cidade que foi inteiramente reformada no período da infância de Jesus, era onde moravam os nobres, os que tinham os favores do tetrarca de Herodes, era a corte, né? Os senhorios habitavam nessa cidade e a gente não vê Jesus entrando nela nenhuma vez, não existe relato. O nome dela não consta dos evangelhos, simplesmente. E aí nós deduzimos que Jesus não esteve lá. Uma outra cidade, que era a cidade mais importante da Galileia na época, e ainda hoje, provavelmente é a cidade mais importante da região, é a cidade de Tiberíades. Está aqui, ó. Tiberíades é uma cidade hoje bastante grande, na época de Jesus também era. Era uma cidade que foi construída em homenagem, o nome dela é uma homenagem a Tibério, né, o imperador romano, e essa é a cidade hoje onde a maioria, né, dos turistas se hospedam, tá? Quando a gente for visitar aí a Galileia, né, até o final do ano nós vamos, né, gente? Se Deus quiser. Então, quando a gente for visitar, nós vamos ficar hospedados aqui, ó, bem na beiradinha do Mar da Galileia, tá? Mas Jesus não esteve em Tiberíades também, a maior cidade da região. E aí, se você estiver me acompanhando, você deve estar colocando uma pequena interrogação na sua cabeça, não é? Por que que Jesus não aparece nas principais cidades, nas cidades
com poder, com maior poder econômico, com cidades de pessoas mais importantes. A gente vai vendo uma tônica do ministério de Jesus que privilegia a população mais humilde, mais carente e mais vulnerável. Tá? Essa é a tônica do ministério de Jesus. E eu até fiquei pensando, né, quando comecei há alguns anos a preparar essa aula, se Jesus, vamos mudar o contexto, se Jesus tivesse vindo aqui em Patinga, vivendo aqui hoje, à luz do que você já sabe, em quais bairros da cidade Jesus não iria? Aqui, será que ele iria? Nesse bairro aqui, será que ele viria? Né? Será que ele iria no castelo? À luz do que a gente está vendo, não. Onde Jesus estaria, então? Onde Jesus estaria? Vocês que estão falando aí, eu não sei. Mas, sem dúvida nenhuma, a preferência de Jesus... Aí, Paba, né? Alguém falou aí... A preferência de Jesus é por aqueles locais que hoje nós, com a nossa visão preconceituosa, nós chamaríamos de lugares periféricos. Essa é a preferência de Jesus. Tá? E aí, quando eu me dei conta disso, eu comecei a me questionar da seguinte maneira: será que, se eu vivesse nos tempos de Jesus, ou se Jesus vivesse aqui nos meus tempos, será que eu teria conhecido ou encontrado com Jesus? Porque cada um de nós, por mais que a gente diga assim, não, eu sou diferente, eu me comunico com todos os âmbitos da sociedade, né? Eu sou uma pessoa acessível, eu estou junto do povo. Por mais que a gente tente nos enganar dessa maneira, né? Cada um de nós guarda, né, uma certa perspectiva de que nós somos mais distintos, que nós, por algum motivo, ou social, econômico, ou intelectual, nós somos um pouco melhores do que os outros, não é verdade? E aí nós entramos no carro, fechamos o vidro até lá em cima, com isso o filme, né? Passamos e não vamos realmente a muitos lugares. Né? E muito do que é a realidade, né, nós não conhecemos. Jesus conheceu. E Jesus esteve lá. Né? Eu estou falando de mim, tá? Não estou julgando ninguém, estou julgando a mim mesmo. E, inclusive, uma vez, na véspera que eu preparava essa aula, nessa época eu trabalhava ali no centro da cidade, pertinho daquela praça principal ali do centro, como é que chama? 1º de Maio, né? Eu trabalhava ali perto, na esquina, e eu precisei atravessar a praça para ir lá na Avenida 28 de Abril, do outro lado. Né? E aí, vocês sabem a praça, o movimento que ela tem, não é? Durante o dia, pensa aí, no meio da tarde, qual que é o movimento da praça, daquela praça lá? Majoritariamente, pessoas em trânsito, não é? Pessoas desempregadas, mendigos, pessoas vulneráveis, é ou não é? Essa é a realidade? Ok, então eu estou atravessando a praça. E aí eu vi no meio da praça um bolinho. Sabe quando forma um bolinho, assim, todo mundo juntinho, e eles estavam olhando para alguma coisa que estava acontecendo no meio. Não sei se tinha uma pessoa vendendo, apresentando. Também já viram isso em algum momento. Estava uma turmona. E eu, atravessando a praça, eu olhei aquele grupo e eu cheguei assim, virar a direção para ir em direção a ele. Também sou curioso, né? E eu comecei assim, a dar o primeiro passo. Na hora que eu dei primeiro passo em direção ao pessoal, eu dei uma olhada para mim. Aí eu olhei e vi que eu estava de sapato social, de bico fino, né? Estava de calça social, camisa de manga comprida, gravata. Aí eu olhei de novo para o pessoal. Aí eu olhei para eles e falei assim, não, aquele não é o meu lugar, não é o meu grupo, eu não posso ir lá. Eu queria ir, mas alguma coisa dentro de mim me fez sentir melhor, diferente. E na hora que eu pensei isso, gente, veio uma formulação assim na minha mente. Eu estava preparando essa aula, e a formulação que veio é o seguinte: se eu estivesse vivendo aqui, eu estaria lá. Aquele
seria o lugar onde você poderia me encontrar. Aquela seria a minha turma. Então, gente, é isso mesmo que a gente vai ver ao longo da aula hoje, ao longo das próximas aulas. Jesus é muito próximo de um grupo de pessoas que muitos de nós, se não todos nós, temos dificuldade de nos aproximar. Tá? E vamos, então, encontrar Jesus onde nós deixamos ele na última aula, lá na cidade de Cafarnaum. Era aqui, então, que Jesus viveu durante esses anos e que nós deixamos ele na última aula. Foi nessa região, na região de Cafarnaum, que Jesus vai proferir o seu mais conhecido discurso, que é chamado de Sermão do Monte. Todo mundo aqui já teve em algum momento contato com esse discurso de Jesus, né? Eu ousaria dizer que esse é o discurso mais impressionante, impactante que já foi proferido em toda a história da humanidade. E eu gosto muito de discursos, né? Gosto de estudar os discursos. Tem discursos que realmente motivaram mudanças assim, de um país inteiro, né? Como o discurso, por exemplo, de Martin Luther King, né? Proferido lá em Washington, aquele discurso que ficou conhecido, né, pela frase "eu tenho um sonho". Aquele discurso não mudou apenas os Estados Unidos, mudou o mundo, mudou a história do planeta. Mas nenhum discurso é mais impactante e chocante que o Sermão do Monte. Mateus chama esse discurso de Sermão do Monte, né? E Lucas fala que ele foi proferido numa planura. E aí, né, às vezes, até talvez sem maldade, algumas pessoas vão criticar o texto bíblico, falar, olha, está incoerente, como que pode ser no monte e o outro evangelista falar que foi numa planura? Bem, entendendo a geografia da região, não parece tão difícil da gente compreender isso não, tá? Aqui a costa do Mar da Galileia é plano, sem dúvida nenhuma, mas se aproximando mais, você vai ver que muito próximo de Cafarnaum existiam algumas montanhas. Não são montanhas altas, como você pode perceber, porque às vezes, quando a gente vê na Bíblia falando do monte, tal, Jesus subiu a montanha, a gente lembra de Minas Gerais e acha que é o Pico da Bandeira. Não é isso, gente. Para quem vive no deserto, pequenas elevações são montanhas, né? E essas aqui, então, elas estão muito próximas de... Vamos ver aqui, ó, por um outro ângulo, ó. Elas estão muito próximas de Cafarnaum e são apontadas provavelmente como o lugar onde Jesus subiu e proferiu o seu sermão conhecido como Sermão da Montanha. Eu passei por... Inclusive aqui, ó, gente, esse local que está aqui, ó, tem um monastério aqui hoje, uma construção, né, uma igreja que foi feita para relembrar o Sermão do Monte. Ninguém afirma que foi exatamente ali, naquele metro quadrado que foi proferido, mas está construído no alto daquela montanha ali, né, muito próximo de Cafarnaum, e pode ter sido, sim, o lugar. Vamos ver aqui uma foto desse lugar? Olha aqui, está vendo? É uma igreja, né, não é uma igreja grande, e está no alto da montanha, de lá dá para ver o Mar da Galileia, e é nesse jardim bonito aí, tem várias placas com referências a frases que Jesus proferiu no Sermão da Montanha. No dia que eu fui aí, foi muito gostoso, tinha um monge lá dentro, fazendo aquele canto gregoriano, né, e aquela voz embalando, e você relembrando ali, meditando, refletindo sobre o Sermão do Monte. Eu achei realmente um lugar muito bacana. E eu tirei uma foto próxima para a gente tentar ver se aquilo que está falando no Evangelho faz sentido. Se Jesus pode ter proferido o sermão num monte e numa planura ao mesmo tempo. Tá? Então, olha só, próximo aí, para vocês terem uma ideia. É um monte? É um monte, né? Tem um lugar plano nesse monte?
Tem. Então está muito fácil. Quando você pega Lucas, fala que descendo, ele parou numa planura. Tinha uma multidão cercando ele. Ele encontrou um lugar mais plano ali, já na descida, no sopé, talvez, do monte. E ali, então, ele vai discursar esse sermão tão famoso. Você consegue imaginar aí a brisa vindo do Mar da Galileia, a paisagem maravilhosa, e Jesus proferindo aquelas frases que vão ficar conhecidas. Se lembram? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. Olha só, né? Você consegue, assim, de cara, ver um sermão, assim, chocante, impactante? Talvez não, por causa de uma questão linguística, do vernáculo aí. Nós não utilizamos algumas dessas palavras que estão usadas aí nas nossas traduções. Ninguém aqui, nenhum de nós, tem certeza, encontra alguém que fala, nossa, como você é bem-aventurado. Você está bem-aventurado hoje? Você fala assim no seu dia a dia? Não, ninguém, né? Então, por isso, talvez você não tenha, a gente não tenha, quando lê o sermão, aquele impacto. Mas eu trouxe para vocês uma outra tradução, essa aí que eu coloquei, essa é a que a gente usa, é a mais utilizada no meio evangélico, principalmente no meio da igreja presbiteriana, é a versão Almeida, revista e atualizada. Eu vou colocar aqui uma outra versão, que é a versão, a tradução da Bíblia, né, que chama Na Linguagem de Hoje. Tá? É uma linguagem um pouco mais moderna. E aí a palavra bem-aventurado, ela vai aparecer como feliz. Agora que você entende o que significa exatamente, né, ou pelo menos de forma mais próxima, a palavra bem-aventurado, você começa a entender, né, que esse sermão ele é totalmente fora da caixinha. Olha o que Jesus está falando, gente. Felizes as pessoas que são espiritualmente pobres. Jesus continua, felizes os que choram. A gente considera feliz alguém que está chorando? Felizes são os humildes. Será que a gente considera os humildes felizes? Ou a gente considera feliz quem está por cima da carne seca? Pelo menos o padrão da atualidade hoje, né, é que a gente olha para as pessoas que estão se dando bem, que estão rindo, que estão de banquete em banquete, que estão tendo sucesso profissional, as pessoas que não levam desaforo para casa, esses que a gente tem considerado felizes, né, a nossa sociedade. A gente não considera felizes os que têm fome e sede. Nós não consideramos esses felizes. Nós consideramos felizes, né, os perseguidos, gente, os que sofrem perseguição. É muito difícil a gente entender o que Jesus está falando, gente, porque o que Jesus está falando é tão revolucionário. Tem um autor que chama Max Lucado, que escreveu um livro ótimo, que inclusive eu indico, depois do que eu escrevi é o segundo, viu? O livro dele chama O Jesus que eu nunca conheci. E ele fala que a palavra que está traduzida por feliz, por bem-aventurado ou feliz, na verdade não chega a ser nenhuma palavra, é como se fosse um som de alegria. Nós, quando estamos muito felizes, nós proferimos alguns sons também, não é? Quando a gente ganha alguma coisa, a gente não tem uns sons aí, faz os sons aí, deixa eu ver quais são, né? Nossa! Não é propriamente uma palavra, naquele momento é mais um som de alegria. Quem gosta da língua inglesa aí, quando acontece uma coisa boa, como é que é, Afonso? Yes! Né? Caramba! É isso. O Max Lucado diz que, na verdade, o que Jesus estava dizendo não era bem uma palavra, era um som de alegria. Oba! Vocês estão chorando? Oba! Vocês estão sendo perseguidos? Uau! É isso que Jesus está falando. E aí fica muito chocante quando a gente entende, gente,
quem eram as pessoas que estavam ouvindo o que Jesus estava falando. Quem era a plateia de Jesus naquele dia? Quem era? Os galileus, o pessoal da região mais pobre do país. Vamos relembrar aqui que Roma domina essa região e Roma tributa de uma forma muito severa tudo que é produzido. Quase tudo que eles conseguem tirar, produzir, vai para Roma. O pouco que sobra, gente, às vezes não é suficiente para eles subsistirem. A arqueologia confirma isso que eu estou falando para vocês, né? Quando vai se estudar as ossadas, os restos mortais que têm sido encontrados lá na Galileia, do século I, se constata uma deficiência de ferro, de cálcio tão grande, que a conclusão é que muita gente morria na Galileia de desnutrição. E Jesus fala, vocês estão passando fome e sede? Uau, vocês são felizes! Dá para entender? Quem mora ali naquele território, gente, é subjugado pelos soldados do império mais poderoso do mundo. Quem é a Rússia? Esses soldados, eles ficam fora de casa, estão fora de Roma há meses ou anos nessa operação militar especial que é feita no território. Vocês acham que esses soldados, como é que é o tratamento deles para a comunidade? Vocês acham que eles pedem licença, por favor, isso aqui eu acho que é meu, estou precisando de alimento? É claro que tem exceção, né, gente? Tem soldado, em todo lugar tem ser humano e outros, mas numa grande maioria, gente, a relação é uma relação absurdamente hostil. Querem mais um detalhe? Esses homens estão longe do convívio das mulheres de Roma, das suas esposas, e agora nesse território, é certo que uma prática muito comum, né, é a prática da violência e do abuso sexual. Mulheres eram estupradas, às vezes, na frente do seu marido e dos seus filhos. De todas as idades. Não precisamos de mais detalhe. Crianças, às vezes, eram arrancadas de dentro de casa e levadas, e os pais e as mães nunca mais tinham notícia dessas crianças. E Jesus vira e fala, vocês estão sendo perseguidos? Vocês são felizes. Vocês são felizes. É fácil de entender o que Jesus está falando? Não é, né? O Max Lucado também conta que agora, há alguns anos atrás, nos Estados Unidos, uma professora de adolescentes e pré-adolescentes, ela contou para os seus alunos sobre o Sermão do Monte e fez exatamente a mesma abordagem que eu estou fazendo com vocês, mostrando para os alunos quem que eram as pessoas que estavam ouvindo Jesus falando. E depois aquela professora muito empolgada, né, uma cristã muito fervorosa, pediu que os alunos fizessem redações sobre o que eles tinham entendido da aula. E ela foi corrigindo outro dia, né, com muita expectativa, e a primeira redação que ela pegou lá, né, a menina, vocês sabem que adolescente é super sincero, né? E a menina falando lá, olha, o que eu achei é que Jesus é um idiota. Porque não se pode falar para uma pessoa que está sofrendo esse tanto, né, as coisas que Jesus falou. E ela rabiscou, deu 0, a menina não entendeu nada. Próxima redação. E o próximo falou, eu acho que Jesus era um louco. Um louco. Ele estava fora de si. Riscou e 0. E uma a uma ela foi pegando todas as redações e com palavras diferentes, mas o conteúdo era exatamente o mesmo, né? Os alunos olharam para Jesus e para o Sermão do Monte e ficaram realmente chocados com o que Jesus disse. E a primeira reação dela, diz Philip Yancey, é de revolta com os alunos. E no instante seguinte ela parou para pensar, falou assim, não, peraí, eles entenderam realmente o impacto do Sermão do Monte. Foi eles que entenderam, porque o Sermão do Monte é realmente revolucionário. O detalhe dessa história é que Jesus ele não está falando sobre sofrimento humano, sobre choro, sobre
perseguição, sobre dor, sobre ser pacificador nessa circunstância. Ele não está falando do ponto de vista teórico ou acadêmico, né? Abre qualquer dissertação aí de mestrado, doutorado, nas faculdades de Direito do Brasil afora, e você vai ver lindos discursos filosóficos acadêmicos sobre pacificação social, né? Ou sobre sofrimento humano, mas Jesus ele não estava falando do ponto de vista filosófico, ele estava falando como alguém que sofreu e conhecia toda essa realidade. E por isso eu precisei passar aqui umas 3 aulas com vocês, contando como é que foi a infância e a juventude de vocês, para vocês entenderem que a realidade desse povo era a mesma realidade dele. Ele se identificava com aquele povo, ele sabia todas as dores, e ainda assim ele disse para aquele povo: vocês são felizes se estiverem passando por tudo isso. Vamos passar para frente? Vocês entenderam qual que é a lógica do Sermão do Monte? Ou se é que tem alguma lógica? Jesus realmente era um louco de falar isso? Ou tem algum sentido o que Jesus falou? Queridos, o sentido que existe nisso é que aquelas pessoas, gente, elas não tinham absolutamente nada nem ninguém além de Deus. Elas não podiam confiar em nada. Elas não tinham recurso algum. Elas não tinham nenhuma reserva. Elas não tinham um seguro. Né? Nós vamos viajar e a gente faz um seguro contra extravio de mala, contra o avião que saiu fora da hora, contra o hotel que furou. A gente está em casa, a gente tem seguro contra incêndio, seguro se a televisão queimar, seguro se a torneira abrir, né? A gente entra no carro, o nosso carro está segurado. Tem seguro aí que tem até carro extra, porque se o carro for roubado, você não quer apenas o seu dinheiro de volta, mas você quer no mesmo instante, você já quer outro carro, porque você não pode ficar sem nada. Não é? E se a gente abrir a carteira, tem um cartão disso, um cartão daquilo, um cartão de crédito que oferece para você sacar dinheiro, até se você não tiver dinheiro. Nós estamos completamente segurados, ou achamos que estamos. Porque basta uma bactériazinha invisível, né? Para entrar na gente e fazer um estrago, e todos os nossos seguros, e tudo aquilo que a gente pensa que tem, o que é, vai tudo embora. Né? Mas aquele povo, gente, eles não tinham nada nem ninguém. A única coisa e a única pessoa que eles tinham para recorrer era Deus. Era Deus. E, portanto, eles eram 100% dependentes de Deus. Eles não podiam depender de mais nada. E é aí que está a lógica do Sermão do Monte. Nós nos tornamos felizes. E quanto mais felizes seremos, quanto mais nos tornamos dependentes de Deus. Embora hoje estamos tentando fazer o caminho ao contrário. Estamos nos assegurando do máximo, né, tomando as máximas cautelas para sermos cada vez menos dependentes de Deus. Se isso acontecer, aciona o plano de saúde, não tem problema nenhum. Não é isso? E vamos aí criando os nossos castelos, né? Vamos criando os nossos aparatos, mas aquele povo confiava exclusivamente em Deus, e aquele povo era amparado diariamente por Deus, e Deus era por eles, e aí reside a felicidade deles. É por isso que as coisas que podem parecer mais absurdas nesse Sermão do Monte começam a fazer sentido. Se realmente ser perseguido era um motivo de felicidade, porque eles podiam agora se sentir vulneráveis e sentir que precisavam de Deus, faz sentido o que Jesus disse, que eles deveriam amar os inimigos deles. E isso não faz sentido hoje. Tenta explicar isso para alguém, né? Que nós devemos não apenas amar, como orar pelos nossos inimigos. Você já viu alguém? Deus, deixa eu pedir aqui que o Senhor dê muito sucesso, prosperidade, vida longa para aquele patrão que está pegando no meu pé, que está prestes a me demitir, me perseguindo. Nossa, Deus, tomara que ele ganhe muito dinheiro, Deus, multiplica a felicidade dele, que ele seja próspero no casamento, que a esposa dele seja a mais linda possível, que os filhos sejam obedientes, quero tudo de bom, quero que o carro dele funcione sempre, nunca estrague. Alguém faz isso? É o que Jesus ensinou. Amar e orar pelos seus inimigos. A gente às vezes não consegue nem amar e orar pelos nossos amigos, nem pelos nossos parentes, não é?
Nesse sermão também, Jesus ensinou assim, ó, se alguém bater na sua face, dê a outra face. Isso é tão difícil de entender, que eu era adolescente ainda, eu já era adolescente e eu li esse texto da seguinte forma: se alguém te der numa face, dá na outra. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, se alguém te der numa face, ofereça a outra para a pessoa te bater. Você já viu, gente, isso acontecer alguma vez? Né? Alguém está apanhando e fala assim, peraí. Aqui você não bateu ainda, pode bater aqui também. Né? Essa parte do corpo está intacta, pode bater também. Já viu isso? Já viu alguma vez? Uma vez eu estava no aniversáriozinho de criança, né? E aí tem as rodinhas, né? As crianças estão lá brincando, e tem as rodinhas dos pais e a rodinha das mães. Eu não sei o que as mães falam lá, fico morrendo de curiosidade, mas nunca consegui chegar naquela rodinha. Mas na rodinha dos pais, eu vou confessar para vocês qual que é o assunto que surge, né? Um dia estava um pai lá falando assim, nossa, mas meu menino, parece que quiseram dar um soco nele lá na escola, mas eu falei com ele, não aceita não, você é homem. Ó, mão de martelo. Se o menino vier e fizer qualquer coisa com você, mão de martelo nele. E todos os pais, não, realmente, a gente tem que ensinar os nossos filhos, e eu também fui. Não, tem que ensinar o filho a se defender. Eu parei na hora, opa, peraí, acho que não é isso que Jesus falou, não. Você conseguiria ensinar para o seu filho que se ele apanhar, a atitude correta é orar e amar o coleguinha? Você conseguiria ensinar isso? Agora olha o outro ensino de Jesus. Jesus fala assim, se alguém, falando para aquele povo lá, aquele povo que os romanos vinham e tirava tudo deles, Jesus falou para eles, se alguém vier e tirar a sua túnica, a sua roupa, dá também para ele a capa. Você já viu alguém vir tomar alguma coisa de vocês e falar assim, não, peraí, eu tenho mais do que isso, leva isso aqui também. Você já viu alguém fazer isso? Eu já. Minha irmã, acho que foi a única pessoa que fez isso, lá em Belo Horizonte. Camila conhece ela, né, Camila? A Rose, eu sempre falo com ela, Rose, você virou a melhor ilustração do Sermão do Monte para mim, você é a única. Ela estava lá num ponto de ônibus, aí chegou aqui, né, aquela turminha, pivetinho, trombadinha, né? Você está simulando que estava com alguma coisa na mão. Me passa trocado. Ela, ô menina, eu não tenho trocado não, só tem uma nota de 50. Ela foi a única que cumpriu o Sermão do Monte, né? A pessoa quer tomar uma coisa de você e você dá muito mais para ela, né? Fora isso, né? O mundo ainda não digeriu o Sermão do Monte. A doutora falou aqui, é verdade. O Sermão do Monte é tão surpreendente, que a gente só tem que chegar a uma conclusão. Só pode vir de Deus. Esse valor, os valores que estão aqui impregnados, são tão superiores aos nossos mais superiores sentimentos e instintos, que isso só pode vir da parte de Deus. Até hoje, a gente ainda não digeriu o Sermão do Monte na inteireza. Imagina como é que seria o mundo se todo mundo cumprisse o Sermão do Monte. As pessoas brigariam para dar as coisas uma para a outra, né? Aqui, eu quero te dar isso, você vê alguém precisando de um celular, né? Porque a pessoa que está tirando dos outros na rua está precisando, né? Deve estar precisando. Então, você vê alguém que está precisando, você, aqui, deixa eu te dar, eu faço questão, e o outro falaria, não, eu faço questão de não receber, não, mas eu quero te dar, e as pessoas brigariam, né? Para se amar. Olha como é que seria o mundo no projeto de Deus, se a gente cumprisse na integralidade o Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte é realmente revolucionário. Jesus prossegue esse Sermão do Monte, começando a tratar aquele povo. Agora, Jesus vai tocando nas feridas. Imagina, você acha que aquele povo tem motivo para ser ansioso? Jesus fala assim para eles, olha, não se preocupem. Está lá em Mateus 6:35, 33, ou 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busca a Deus e Deus vai cuidar de vocês.
Aí Jesus fala, olha, as aves do céu, elas não plantam, né, elas não ajuntam em celeiros, mas o Pai dá alimento para cada uma delas todos os dias, gente. Gente, passarinho não passa fome. Eu sei que a minha esposa quer pôr comida para o passarinho todo dia. Amor, passarinho não passa fome, não precisa disso. Deus cuida deles, não é? E Jesus, então, vai trabalhando com aquele povo, tocando nas feridas, e Jesus vai curando aquele povo, e é no final desse sermão que Jesus ensina a oração, que é chamada de oração do Pai Nosso. Uma oração em que Jesus ensina as pessoas a pedirem a Deus o quê? O pão de cada dia. Confiar em Deus para o dia. É o que nós precisamos, é o que Jesus nos ensina. No final do sermão, gente, a gente tem certeza que as pessoas estão maravilhadas. As pessoas estão encantadas em conhecer um pouco mais de Jesus. Quando Jesus termina o sermão, Lucas fala que em seguida ele entra na cidade de Cafarnaum. Ok? Então nós temos a certeza que o sermão é muito próximo ali de onde hoje é as ruínas de Cafarnaum. E lá na cidade de Cafarnaum, ele é procurado por um centurião romano. Centurião era o soldado romano que comandava 100 homens. Tá? Por isso o nome centurião. E ele vestia essa roupa aí, né, que parece bastante folclórica, mas era como os centuriões se vestiam, né? Esse chapéuzinho aí, meio duvidoso, com essas peninhas, essa sainha meio estranha aí, né? Essa era o traje típico de um centurião. Esse centurião parece que era uma pessoa bem vista pela comunidade judaica. Ele era alguém que fazia bem para o povo. Esse é o testemunho que falam dele para Jesus. E esse centurião procura Jesus com uma demanda. O servo dele estava muito doente. E na hora que Jesus recebe essa notícia, prontamente, imediatamente, Jesus fala, eu vou com você até lá e vou curá-lo. Olha a objetividade, a clareza de Jesus. Eu vou até lá e vou curá-lo. Mas o centurião fala, olha, não é preciso. Não é preciso. Eu sei o que é estar no comando. Eu tenho homens que obedecem à minha palavra. Olha a fala deles para Jesus. Eu sei que se você ordenar, se você der a palavra, basta isso para que o meu servo seja curado e seja restabelecido. E a resposta de Jesus para esse homem é o seguinte, olha, nem em Israel, vamos lembrar que ele é estrangeiro, né? Ele é romano, nem em Israel, ou seja, nem entre o meu povo eu achei fé como esta. Eu quero que ele fique curado. E lá na casa, sem que Jesus tivesse que ter ido lá, sem que Jesus tivesse que colocar a mão nele, sem que Jesus tivesse que fazer nenhum ritual, né? Ele não proferiu palavras mágicas, ele não estalou o dedo, ele não dançou em volta do doente, nada. Né? Lá naquele local, porque o mundo espiritual, gente, não tem distâncias. E lá ele ficou imediatamente curado. Esse intervenção, se alguém quiser chamar de milagre, ele tem muito para falar com a gente, né, a respeito desse dilema, né, e desse conflito entre o que é fé e o que é a nossa necessidade humana, minha e sua, de tentar materializar as coisas. A gente quer pegar, a gente quer encostar, a gente acha que se não for assim, não serve, não vale, não é? Então, essa necessidade nossa de materializar está quando a gente vê lá, né, na televisão falando, olha, você que está doente, de tudo qual é tipo de doença, põe um copo de água aí em cima da televisão, né, e depois você vai beber a água. Tá boa, viu, gente? E depois você vai beber a água e vai ficar curado. A gente precisa de um elemento material, né? E eu escuto rádio também. E outro dia na rádio, estava falando lá, aí você solteira, encalhada, que acha que não tem mais caminho, passou da idade,
Vem aqui receber a aliança abençoada e ungida. Você coloca ela no melhores partidos da região para você, né? O que é isso, gente? Deus precisa da água para curar alguém, né? Se Deus quiser dar uma pessoa para você aí, né? Você que está nessa situação aí, né? Se Deus quiser dar uma pessoa especial para você, Ele precisa de um pedacinho de ferro no seu dedo para atrair alguma coisa? E a gente não precisa ir longe da nossa realidade, não, porque a gente vê, é fácil ver isso nos outros, né? Mas está muito perto da gente, não é? Ah, não, bate na madeira que eu não sou assim de jeito nenhum. Como o nosso cristianismo e a nossa religião está misturada com superstições, está misturada com misticismo. Não vai dizer que você não é assim, não. Não precisa ficar olhando para mim dizendo que não é, porque é. No ano novo, você vestiu de preto? Você vestiu todo de preto? Ou você escolheu uma roupinha branca? É ou não é? Por quê? Porque isso está, de certa forma, infiltrado na gente. Quando eu fui para Israel, uma pessoa falou assim, você está indo lá? Traz 2 litros para mim de água do Rio Jordão. Por que a água do Rio Jordão é diferente dos outros rios? Está entendendo? Nós somos assim, apegados a essas coisas, né? Mas, gente, o poder está onde? O poder está nas coisas, nos objetos, ou está em Jesus? Eu acho que, de propósito, Jesus não repetia nenhum ritual. Nesse caso, Jesus curou dizendo, eu quero, fica curado, nem foi lá. No outro, Jesus cuspiu no chão, sabe dessa história? Fez a lama e colocou no olho do cego. No outro, ele encostou e falou, levanta. Para cada intervenção, ele fazia de um jeito totalmente diferente para mostrar para a gente que a questão não é o jeito, não é o rito, não é o método, não é o modo. O poder está nele e é para ele que a gente deve voltar as nossas atenções. Isso é importante? É muito importante, porque esse misticismo que às vezes a gente vive, cultural, ele tenta roubar a atenção daquilo que é realmente válido. A gente passa a dirigir a nossa atenção para os 3 pulinhos de onda, não sei o que lá, para as 3 sementes, para a roupa íntima amarela que atrai riqueza, quando a gente deveria dirigir os nossos pedidos, as nossas atenções para quem realmente merece e é digno deles. Prosseguindo, falamos sobre um Jesus em trânsito, né? Um Jesus que está sempre andando estrada fora. E Lucas nos fala que no dia seguinte, ou seja, teve o Sermão do Monte, teve a cura do centurião, no dia seguinte, Jesus e sua turma estão passando por Naim. Tá? Será que existe esse local? Vamos dar uma olhadinha lá. Ainda existe, até os dias de hoje. Aqui nós estamos em Cafarnaum, né? Então vamos ver quanto que Jesus andou. Ele saiu daqui de Cafarnaum, cruzou a Galileia, 10, 20, 30, 40 quilômetros. Essa região é a região de Nazaré, o Vale de Jezreel, ou Armagedon, que eu já falei para vocês. E aqui, do outro lado do vale, tem hoje uma cidade, ainda pequenininha, que é identificada como o nome, né, está aqui como Nim, é a cidade chamada Naim, mencionada na Bíblia. Tá? Essa cidade hoje está sob o controle, uma cidadezinha bem pequenininha, ela está sob o controle, aqui é uma montanha, se a gente conseguir virar um pouquinho aqui a nossa imagem, passa uma autoestrada aqui, a cidadezinha está no sopé da montanha, é uma cidade hoje sob o domínio de árabes e palestinos. Portanto, a gente passa na estrada aqui, mas a gente não entra na cidade. Tá? Eu tirei uma foto de longe para mostrar para vocês que eu não podia perder essa oportunidade. Né? Falei, para o ônibus aí, para o ônibus. Né? E olha aí, a cidade de Naim. É nesse lugar que Jesus está chegando. Ele está chegando com a comitiva dele. Com quantas pessoas, gente? Vocês acham?
12 apóstolos, mais uma ou duas dezenas de seguidores, mais as mulheres que acompanham ele. Como é que era? Foram 45 quilômetros de caminhada nesse dia. Saíram lá de Cafarnaum, dá 45 quilômetros até chegar em Naim. Eu duvido que a viagem do lado de Jesus era monótona, era chata. Eu imagino que aquele povo vai estrada fora, louvando a Deus, cantando, olhando o riacho, olhando as árvores, e Jesus vê em cada coisa a beleza. Ele passa na janela da Dona Maria está fazendo um cafezinho lá naquela casa simplesinha, e ele para na janela, ele pede um cafezinho para ela, e eles continuam a caminhada. É assim, né? O cortejo de Jesus é um cortejo alegre, é um cortejo cheio de vida, cheio de graça. Mas quando eles estão chegando em Naim, está saindo da cidade de Cafarnaim um cortejo terrível, um cortejo triste, um cortejo de choro. É um cortejo fúnebre. A gente fica sabendo que ali em Naim morava uma senhora viúva, ou seja, ela já perdeu o marido e agora ela perde o único filho dela. Dá para a gente imaginar a dor dessa mulher, não dá, gente? Porque perder um filho é um negócio que atravessa a linha da normalidade da vida, não é isso? Não tem dor maior que um pai ou uma mãe enterrar um filho. Imagina a situação dessa mulher, gente. Olha, na época de Jesus, os enterros, né, que na verdade não eram enterros, às vezes colocavam em sepulcros, né, eles aconteciam assim, muito próximo da hora da morte, por causa até de questões sanitárias, né, de propagar doença. Para o judeu o cadáver é impureza. Então, o que a gente imagina? Que tem pouco tempo que esse menino morreu, ou seja, o impacto, a mãe ainda está vivendo toda a dor. Olha a situação dessa mulher, gente. Para começar, a situação dela já é terrível, porque ela é uma mulher viúva. E nesse contexto aqui, as mulheres só existem, as mulheres só têm voz, enquanto ao lado de um homem. Mas ela já perdeu o marido. Ela não tem mais voz na sociedade. A única esperança dela, o que firmava era o fato dela ter um filho. Mas agora ela perde o filho. Ela acaba de se tornar um pária, né? Alguém sem voz e sem vez na sociedade. Isso tudo somado àquele contexto de dor. O Max Lucado, que eu já falei para vocês, fala que esse choque é um choque terrível. De um lado, o cortejo da vida. Vem brincando, rindo, descontraído, alegre. De outro, o cortejo da morte. Quando esses dois cortejos se encontram, né? Impossível não observar o quanto Jesus ficou comovido com a situação dessa viúva. Vamos lembrar que Jesus também é filho de uma viúva, não é? Será que existe alguma coisa que Jesus poderia fazer? Jesus já fez muitos milagres a essa altura. Ele já demonstrou que ele tem um discurso absolutamente chocante, mas agora Jesus está diante de uma das forças mais poderosas desse mundo, a morte. Será que Jesus teria algum recurso contra a morte? E então a gente, prosseguindo a narrativa dos evangelhos, fala aí, ó. Ele foi fora da cidade, né? O cortejo já estava saindo da cidade, então eu imagino que foi num desses campos aí, né? Jesus, ele se aproxima daquele cortejo, e ali tinha uma tábua, né? O nome dessa tábua é esquife, a criança está morta sobre essa tábua, e Jesus encosta no esquife. Ele não encosta na criança, ele encosta no esquife. E com toda a autoridade, ele não quer saber de que morreu, quando que foi, como é que era o estado anterior, ele não tenta nenhum tipo de reanimação, ele simplesmente encosta na tábua e diz: menino, levanta. E imediatamente o menino se levantou e se pôs a falar. Tem esse detalhe, eu falei para vocês, observem os detalhes, tem esse detalhe lá, ele não só se levantou, ele começou a falar. E diz os evangelhos que as pessoas falaram o seguinte, o assombro foi tão grande que elas falaram: o próprio Deus visitou o seu povo. O impacto dessa ação de Jesus foi tão grande a esse ponto,
Conseguiu imaginar a cena? O cortejo da morte agora explodiu em alegria, aquilo tudo virou um cortejo só. Aí eu gosto dessa figurinha aqui, né? Não é uma tela famosa, mas, nossa, é fantástica, não é? Olha só, o menino levantando, tem umas mulheres ali que estão meio de boca abertas, assim, né? De olho arregalado, tem um lá atrás que chegou a colocar a mão no rosto, assim, né? Não acredito no que eu estou vendo. Deve ser ele que falou, Deus nos visitou. Deve ter sido aquele lá atrás, né? E o pequenininho? O pequenininho é o melhor de todos, não é? O pequenininho aponta e fala assim, levantou, né? Tem alguém até que já disse que o pequenininho é irmão do menino. Pode ser? Não, gente, a viúva só tinha um filho, né? Então esse não era o irmão, era o melhor amiguinho dele, né? E então, esse registro dos evangelhos nos conta o primeiro de 3 milagres de ressurreição que Jesus fez ao longo da vida, tá? Foram 3 casos. O filho da viúva de Naim, a menina de 12 anos, e qual que é o terceiro caso? Lázaro. Ô, gente, durante os anos de ministério público, vocês acham que quantas pessoas morreram ao redor de Jesus? Naquele país pobre, cheio de doenças, cheio de desnutrição, quantas pessoas morreram? Muitas. Jesus fez 3 milagres de ressurreição. Vamos lembrar que o pai de Jesus também tinha morrido. O que a gente aprende disso? Né? Que o poder de Deus, ele não se move de acordo com o nosso querer, com os nossos propósitos. Tantas vezes a gente ora a Deus, mas por que logo na minha família? Por que logo com fulano? Por que você não faz alguma coisa? Né? Não significa que Deus não tem poder, significa que as intervenções de Deus, Jesus não levantou da morte o pai dele, mas levantou o filho da viúva de Naim, para cumprir os propósitos eternos de Deus. Né? É isso que a gente aprende com esse milagre. E Jesus está andando, Jesus não para, ele continua de um lado para o outro, e naquelas andanças, como eu falei para vocês, Jesus não carrega alimentos, não carrega dinheiro, né? Num desses povoados que ele entrou, talvez já estava na hora do almoço, né? Quem sabe aquele moço lá não ficou com uma certa dó daquele pessoal de Jesus e falou, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos para minha casa, eu convido você para se alimentar lá. O nosso descrição aqui faz questão de contar que essa pessoa, chamada Simão, era um fariseu. Todo mundo sabe o que é o fariseu? O fariseu, ele era membro de uma facção político-religiosa dos judeus. O fariseu, para ser assim, bem direto, era o perfeitinho. Conhece gente assim? Que parece que nunca faz nada errado. O fariseu, gente, ele cumpria assim, todos os mandamentos, assim, ele tentava ir além do que estava falando. Por exemplo, tinha a obrigação da prática de jejum, né, de acordo com as leis judaicas. O judeu, ele não apenas praticava o jejum que era ordenado, mas ele praticava o jejum todas as semanas. Está entendendo? Então, ele queria estar sempre um pouco à frente, de tão rigoroso que ele era. A Bíblia fala sobre dar o dízimo. Vocês sabem que tem esse mandamento lá, que nós devemos dar o dízimo? O dízimo é o quê, gente? É 10%, dízimo, né? O judeu, o fariseu, ele não dava o dízimo apenas do lucro que ele tinha, mas ele dava o dízimo da cebolinha que ele plantava, do cominho, que mais? Do hortelã. Vocês já viram hortelã? Você planta aquele negócio lá, aquele negócio vai multiplicando, enchendo. Imagina o fariseu todo dia olhando lá, opa, acho que cresceu, deixa eu tirar 10% do que cresceu aqui, que é dízimo. Esse era o judeu. Ele era legalista ao extremo. Ele era tão legalista que os fariseus passaram a se considerar muito superiores aos demais. Né? Achavam, inclusive, que estavam mais próximos de Deus porque cumpriam os mandamentos de uma forma muito rigorosa. Os fariseus se parecem com Jesus, gente? O que vocês acham? Parecem com Jesus? Não. Eles são meio
quase que o outro oposto de Jesus, né? A gente vê que Jesus não era legalista. Vocês acham que Jesus vai jantar na casa desse fariseu que convidou ele? Vocês acham que Jesus vai aceitar o convite? Vai, claro que vai. E aí a gente vai aprendendo, né? Jesus, ele não é de um grupo só. É um erro a gente tentar dizer que Jesus é só dos certinhos, ou que Jesus gosta mais dos erradinhos, só dos vulneráveis, Jesus exclui os economicamente mais favorecidos, né? Jesus, ele tem sim uma proximidade maior com o grupo, mas essa proximidade não é excludente. Ele está lá na casa de Simão o fariseu. E ele se prepara então para o jantar. Gente, para o judeu, receber uma pessoa em casa e a refeição não é um ato qualquer não, gente. É um negócio muito sério, muito elaborado, né? Os judeus têm bastante normas a respeito desse momento. Primeira coisa, uma pessoa chega na sua casa, se é um convidado importante, distinto, alguém que merece honra, ele deveria ser recebido pelo anfitrião com um beijo no rosto. É o ósculo. Em seguida, o anfitrião deveria providenciar água para lavar os pés, para um ritual de limpeza. Fazia ainda parte dessa cerimônia toda, o que se chamava de ungir a cabeça com óleo. Sabe o que é isso? Imagina o povo vindo do deserto, aquele calor, aquele abafado, o cabelo grande, meio crespo, que a gente já viu, né? Tudo sujo de poeira. Aí eles vinham com um pouquinho de óleo e derramavam aquilo na cabeça da pessoa, ia escorrendo. Tem gente até nervosa, né? Mas eles gostavam, era o máximo do costume, né? E aquilo escorria, como diz o Salmo, é como óleo precioso que desce sobre a barba. Imagina que ele pingava, né? Era desse jeito que eles recebiam as pessoas, né? Aí, na hora do jantar, também tem todo o regramento. Se tinha que lavar muito bem a mão direita tinha que ser bem lavada. É só a mão direita que vai encostar nos alimentos, tá? A mão esquerda não. Sabe por que a mão esquerda não encosta nos alimentos, né? A mão esquerda é aquela impura. Ela é reservada para todos os processos de higiene natural do ser humano, tá bom? Limpar e tudo mais. Só com a mão esquerda. Então, a mão direita era muito bem lavada. Só pega os alimentos com a mão direita. Né? Que mais? Vamos para a refeição em si. O que você nunca vai comer na casa de um judeu? Carne de porco. Nunca vai comer. Que mais? Estrogonofe. Nunca vai comer estrogonofe na casa de judeu. Sabiam disso? Não? A culinária judaica não admite a combinação de leite com carne, em hipótese nenhuma. Por quê? Tudo indica que essa regra, porque não era só um costume não, tá, gente? É uma regra. Vem lá do Velho Testamento uma norma que diz que o filho, né, a cria, não poderia ser cozida no leite da mãe. Tá entendendo? O judeu levou isso ao extremo. Como ele pegava leite na padaria do seu Zé e comprava o bife no supermercado do Tião, ele não sabe de onde veio o bife nem de onde veio o leite. Vai que o bife é filho do litro de leite, né? E aí ele vai acabar descumprindo a regra e pecando porque vai cozinhar o bife, a carne no leite. Então, para não correr dúvida, o que os judeus fizeram? Aboliram completamente a combinação leite e carne, né? Então vejam que tem todo um rito para ser cumprido, mas aconteceu alguma coisa estranha nesse dia, porque o fariseu é todo certinho, é todo rigoroso, os judeus são cheios de regra, mas muitos desses ritos não foram cumpridos. Tá? O jantar já começou meio atropelado, não sei o que está acontecendo direito, mas de repente entra no meio daquele jantar uma mulher bastante estranha para o conceito da época. Essa mulher não foi convidada, eu não sei como que ela furou ali, né, para entrar na casa. Essa mulher, ela está vestida de um modo estranho e ela vai de encontro a Jesus por trás e ela se debruça sobre Jesus, agarra os pés de Jesus e começa a chorar copiosamente. E ela chora tanto que vai molhando os pés de Jesus e ela começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo dela. Mas não satisfeito com a confusão. Vocês imaginaram a confusão na casa do fariseu? Essa cena?
Não satisfeita, ela pega um vidro de perfume, um perfume sofisticado. Vamos dizer assim que seja um perfume importado, né, de marca. Esse perfume estava num vaso. Por que eu estou falando isso? Porque ele estava num vaso de alabastro. Alabastro é uma semijoia. Conhecem essa pedra? Conhece? Vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho um vaso, ó, de alabastro, que veio de lá. Ganhei de um aluno, viu, gente? Quando vocês forem lá, lembra que vocês foram meus alunos, tá bom? E é uma semijoia. Olha só como que é. Ai, que susto! Calma! Olha que lindeza, né? Esse é o alabastro. O frasco em si já é uma joia. Imagina a essência que tinha aquilo, né? E essa mulher, ela não despeja cautelosamente, não. Ela derrama isso. Opa, saiu alguma coisa aqui. Ela derrama isso sobre os pés de Jesus. Já entornou um pouquinho de perfume em casa? Agora imagina você derramar um frasco, é uma pedra, o alabastro é uma pedra. Imagina o aroma que subiu, né? O cheiro que subiu e tomou conta daquela casa. Agora o detalhe é para tornar a história ainda mais emocionante. Diz os evangelhos que essa mulher era uma mulher pecadora. Bem, pecadores todos somos, né? Mas quando os evangelhos falam que uma mulher é pecadora, está se referindo a um pecado específico, um pecado sexual. Portanto, essa mulher era uma prostituta. E nós sabemos, né, que existe um jeito característico de falar, de vestir, não é? De se comportar, né? E esse jeito que essa pessoa traz invade aquele ritual, aquela cerimônia. Conseguiram entender a cena? Como é que você imaginou? Vamos lá para os nossos artistas? Olha aí, um do Renascimento. Foi assim que você imaginou? Que cena tumultuada, né? As pinturas renascentistas são assim, todo mundo um próximo do outro, né? Você não sabe direito o que está acontecendo, mas você vê ali uma mulher, né, com parte do corpo já desnuda, né? Pelo menos aí o artista conseguiu trazer essa questão aí da origem dessa mulher, mas tem alguma coisa aí que não me soa bem, não. Né? Parece aí nessa pintura que Jesus está meio que esticando o pezinho para ela, não pareceu não? Jesus, meu pezinho, você quer chorar aqui? Ó, né? Dá uma choradinha aqui no meu pé. Olha essa outra então, não é uma pintura clássica, já é um desenho, mas nessa Jesus até vira de lado, né? Ele deixa o jantar e estica todo em direção à mulher. Com certeza nada disso aconteceu, tá? A gente só tem condição de entender essa cena se a gente entender como que eram as mesas da época. Já tinha se espalhado nessa época o costume de utilizar mesas greco-romanas. Como é que eram essas mesas? Eram parecidas com os nossos puffs hoje, sabe? Os divãs, né? Então, a pessoa não sentava numa cadeira do lado da mesa. A pessoa sentava na mesa, sentava no divã. Na verdade, ela se deitava no divã. Tá? Então, essa ilustração aqui vai fazer a gente entender um pouco melhor do que aconteceu naquele dia. É mais ou menos isso. Tá? O divã grande, o alimento era colocado no meio, as pessoas se deitam na mesa, apoiam o rosto com a mão esquerda, e com a direita elas metem a mão no prato, tá? E aí você consegue entender a cena. Como é que essa mulher chega por detrás de Jesus e tem acesso aos pés dele, né? Agora a cena se completa. E faz muito mais sentido para a gente aquele ritual de purificação que eu falei para vocês. O que eles tinham que fazer? Lavar os pés. Por quê? Os pés vão para a mesa. Estão entendendo isso? Né? O corpo todo vai para a mesa. Olha como é que a gente, entendendo o contexto, vai costurando as coisas. E olhem o ato dessa mulher. Essa mulher não é desejada nessa casa. Concorda? Ela não foi convidada. Na verdade, essa mulher não é desejada em lugar nenhum. Essa mulher é uma mulher socialmente excluída. É uma pessoa para quem as pessoas olham e querem distância.
E agora essa mulher, gente, ela se aproxima de Jesus aos prantos, quebrando toda a cerimônia, e ela beija os pés de Jesus, né? Essa mulher, ela começa a derramar aquilo que ela tem de mais precioso aos pés de Jesus. Qual é a reação do fariseu? Ele olha aquilo, como qualquer um de nós olharia essa cena, né? E ele julga Jesus. Ele pensa no coração dele, se Jesus realmente fosse profeta, ele não se permitiria esse papelão todo, sendo beijado, vamos traduzir na nossa linguagem de hoje, sendo amassado por uma prostituta desse jeito, na frente de todo mundo, essa mulher dando chilique aqui. Se ele fosse um profeta, ele não permitiria isso. É ou não é o raciocínio nosso? Vamos ver qual que é o raciocínio de Jesus? Jesus contou para o fariseu Simão uma história. Fariseu, presta atenção em mim. Um credor tinha 2 devedores. Um devia R$1.500. Estou traduzindo aqui, tá, gente? Um devedor devia R$1.500. O outro devia R$15.000. Um dia o credor chamou os 2 devedores e falou, olha, já que vocês não conseguem pagar as dívidas, estão ambos perdoados. Então, quites, não me devem nada. Aí Jesus perguntou para Simão, e eu pergunto para vocês, qual dos devedores, dos 2, ama mais o credor? Qual dos 2? Foi a resposta de Simão. Olha, o que devia mais, certamente ama mais, honra mais o credor do que o que devia menos. Aí Jesus fala, você está certo, você está certo. Vocês entenderam a história? Aí Jesus fala para ele, olha, eu entrei nessa casa, você não me deu o ósculo, mas essa mulher não para de beijar o meu pé. Eu entrei nessa casa, você não preparou a água para eu lavar os pés, mas essa mulher lava meus pés com as lágrimas dela. Eu entrei nessa casa e você não me derramou um óleozinho comum aí sobre a cabeça, mas essa mulher está me derramando um bálsamo que veio no vaso, que o Rafael vai mostrar daqui a 2.000 anos lá para os alunos dele. Tá certo, Simão, tá certo, você é o perfeitinho, né? Você quase não descumpre nada, pelo menos você acha que dá o dízimo, faz jejum, que ora na praça, você é muito bom, você não deve quase nada, você deve pouco. Essa mulher tá certo, ela deve muito, não é assim que a gente olha para eles e fala, nossa, como eles são pecadores, ela devia muito. Mas os pecados dela estão perdoados. E por isso, muito ela amou. E eu tenho certeza que Simão não pôde falar mais nada, porque essa mulher ensinou para Simão e para mim o que é a verdadeira adoração. Né? Você se derramar sem reservas. Não importa qual o tamanho das suas falhas, dos seus erros, do passado e do presente, né? Importa se realmente você está disposto a abandonar isso tudo aos pés de Jesus. Olha o tamanho do ato de adoração dessa mulher. Eu vou mostrar rapidamente. Você vai gostar, Kleber. Olha só, para você entender qual foi a intensidade da adoração dessa mulher. Com essa foto você consegue entender. Como, Rafael? Essa foto eu tirei numa cidade que foi destruída por um vulcão na Itália chamada Vesúvio. Essa cidade é a cidade de Pompeu. Ela ficou 1.900 anos debaixo das cinzas, né? No século passado, essa cidade foi descoberta debaixo de 4, 5, 6 metros de cinza e ela está sendo escavada. Hoje era uma cidade romana, tá? Hoje você anda por essas ruas exatamente como foram há 2.000 anos atrás. Ninguém pôs a mão nisso. E essa é uma rua da cidade. O que você vai observar aí? Que tem uma rua calçada, mas essa rua é funda, entenderam? E os passeios laterais são muito altos. Para atravessar de um passeio para o outro, existem pedras. Essas são as famosas pedras de passagem. As pedras que você utiliza para passar de um lado para o outro. Jesus fala que a gente deveria ser pedras de passagem, não é? E aí o guia me explicava por que essa rua o nível dela é tão mais baixo em relação aos passeios. Porque naquela época, gente, no século I, não existia sistema de esgotamento sanitário. As pessoas iam lá, né,
faziam suas necessidades, baldinho, viu? E vinham com o baldinho até a rua, felizes e sorridentes. E chegavam na rua e despejavam o seu baldinho. Mas não era só você, não, tá? Era o seu vizinho de frente, de trás. Tudo ia parar nessa rua aí. Por isso que ela é mais funda e precisa ter pedra para atravessar de um lado para o outro. Agora pensa quando pegava um período de seca, sem chover, uns 4 meses, como é que ficava isso? Que horror, né, gente? Agora você vai lembrar de uma outra coisa. A pior função que existia para um escravo, a função mais degradante que era dada para um escravo, se escolhiam os piores para fazer isso. Preferencialmente um escravo que fosse estrangeiro, não fosse do mesmo povo. Sabe qual era essa função que era dada para ele? Lavar os pés de alguém. Porque os pés, gente, eram a fonte de toda a impureza. Se hoje a gente quer tirar, depois da pandemia, a gente quer tirar o sapato para entrar em casa, imagina os pés nessa época, né? Só o pior escravo, mais imprestável e inútil, tinha a função de lavar os pés de alguém. O que a mulher fez? Ela assumiu a posição mais humilde, né, que poderia ser considerado mais degradante, né, num ato de serviço e de devoção. E a gente começa a entender, então, através da vida dessa mulher, o que é a adoração. Qual que era o título da aula de hoje? Jesus e as mulheres. Falamos sobre uma mulher guerreira lá de Naim, uma viúva, né, que passou por tudo e sensibilizou Jesus e teve o filho ressuscitado. Agora estamos falando de uma outra mulher. Assim como a samaritana, assim como a viúva de Naim, essa mulher também não tem nome. Sequer é falado o nome dela. Né? Sabemos apenas que era uma mulher pecadora. Mas para essa mulher Jesus disse: filha, os seus pecados são perdoados, porque você muito amou. Essa mulher também está nos ensinando, né? Tem tanto para nos ensinar. Mas com certeza, gente, isso causava, na época, 2000 anos atrás, essa proximidade de Jesus, de um grupo de excluídos, causava uma certa polêmica. Hoje ainda causa, gente, né? Imagine se você vê pessoas da sociedade, né, convivendo muito de perto com pessoas que a gente considera, estou falando a gente, né, equivocadamente considera inferiores, considera pecadoras, considera indignas. Imagina isso na época de Jesus. Jesus andava com mulheres. Ele foi visto na casa de Simão nessa cena, que pode ter sido descrita lá para frente como uma cena muito constrangedora. Mas Jesus andava também do lado de cobradores de impostos. Jesus andava do lado de pessoas pobres, inválidas, doentes, pessoas que tinham todo tipo de enfermidade, quando a sociedade, inclusive, expulsava essas pessoas das cidades. Jesus está sempre fora das cidades, encontrando com essas pessoas. Vejam que o Jesus real, de verdade, que existiu na Galileia no século I, ele causava uma certa, posso falar, aversão das pessoas? Ao mesmo tempo que elas eram atraídas por alguma coisa, elas também sentiam uma certa repulsa. Vamos trazer para os nossos dias aqui, sendo bem direto, talvez, se Jesus estivesse andando por aí, você olharia para o seu filho e falaria: ó, não chega muito perto não, hein? Não sei não, tenho minhas dúvidas. Então é inevitável a gente entrar nesse tema e nessa questão das mulheres, né? Porque muito tem se dito hoje, né? E como eu já falei para vocês, Jesus vende. Escrever qualquer besteira lá a respeito de Jesus faz sucesso, né? Com certeza, realmente Jesus tinha muita proximidade com as mulheres, muito mais que na época, considerando que elas estavam numa posição socialmente muito delicada. Eu trouxe aqui para vocês, algumas das normas referentes às mulheres que o judaísmo mantinha. Olha como é que era a situação. Normalmente não podiam possuir propriedade.
elas só herdavam bens de seus pais se não tivessem irmãos do sexo masculino. Entendeu? Morreu o pai, passa tudo para os homens. Se tiver um homem, é tudo dele. Se não tiver homem, aí que a mulher pode receber alguma coisa. As mulheres, se fizessem um juramento, ou seja, empenhassem sua palavra, essa só seria válida se o pai confirmasse, ou se fosse casada, o marido não anulasse. Então o marido tinha poder de veto, ele podia anular a palavra da mulher. Se a mulher foi lá e falou alguma coisa, desse um juramento, né, ou comprasse alguma coisa, o marido podia anular. Porque operação de crédito é palavra empenhada, não é? E o marido pode anular a palavra da mulher. Você vê que essa regra podia valer até os dias de hoje. Imagina, chega a mulher lá cheia de sacola e o marido fala, de onde saiu isso? Ah, do cartãozinho pretinho. O marido liga lá, está anulada a operação porque foi sem meu consentimento, né? Brincadeira, nenhuma mulher aqui faz isso não. As mulheres, elas eram tidas por imundas por 7 dias quando menstruavam. Isso parece tão estranho, né? Mas a mulher, ela não podia ter nenhum contato social, físico, com ninguém. Ela não podia abraçar o marido, o filho, não podia receber um beijo, um carinho, um cafuné. A mulher não podia nem ir na igreja durante o período da menstruação, porque ela estava impura. Quando ela tinha um filho, um bebê menino, ela ficava impura por 40 dias. Agora, se fosse uma menina, a impureza era dobrada. Ela ficaria impura por 80 dias. Dá para acreditar nisso, gente? Né? Eu estava sem nada para fazer lá em casa, porque eu estou à toa. Aí eu comecei a calcular quanto tempo de vida uma mulher ficava impura, considerando que mensalmente ela já ficava 7 dias, mas tinha muitos filhos, alguns eram homens, outros eram mulheres. Sabe quanto tempo de vida a mulher ficava impura? 20 anos de vida, da vida dela, ao longo da vida dela, 25, mais ou menos 1/3 da vida da mulher, ela ficava nessa situação. Nos templos, as mulheres não podiam ficar junto dos homens. Tinha o espaço dos homens e lá atrás o espaço das mulheres, o pátio das mulheres. O valor financeiro da vida de uma mulher era metade do valor da vida de um homem, né? Essa era a posição no judaísmo da mulher. Agora, quando a gente vê os evangelhos, a gente vê Jesus tratando as mulheres de uma maneira que com certeza vai causar muito impacto. Olha só o que Lucas diz. Lucas capítulo 8, fala assim: aconteceu depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, sempre em trânsito, falei para vocês, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. Versículo 2, e também algumas mulheres, junto com ele, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, aquela caravana que eu falei de Jesus, que saía de uma cidade para outra, também tinha mulheres, e muitas mulheres. Falou o nome de algumas, e depois falou, e outras. Agora imagina, gente, se é ou não é difícil, né, até para a nossa mentalidade, talvez, entender um grupo de homens e mulheres andando a ermo, noite e dia, quando eles não achavam vaga na hospedagem, eles dormiam relento, juntos ali. Pode parecer um pouco estranho? Não pode. Um pouco não, né? Pode parecer até muito estranho. Olha o outro detalhe que talvez vai ficar mais estranho ainda. Algumas dessas mulheres sustentavam Jesus com seus bens. Eu falei para vocês que Jesus não carregava nada. Jesus aqui não está trabalhando mais, ele vive do ministério. De onde que vêm os recursos? Algumas mulheres com bom poder econômico sustentam, mulheres casadas inclusive, né, com a Joana, que tem um marido que é procurador de Herodes, ela utiliza esses bens para sustentar Jesus. O tratamento de Jesus para as mulheres é um tratamento de extrema proximidade, que chega a deixar a gente perdido ainda hoje. Mas não existe nenhum indício nos evangelhos, nada, e olha que eu já revirei, principalmente depois do Dalbrau, né? Eu já revirei, não existe nenhum indício aqui que aponte algum tipo de conotação
sexual, que demonstre algum tipo de envolvimento amoroso, que Jesus fosse casado, não há realmente nenhum indício. O que tem de chocante aqui, sabe o que é? É Jesus tratar as mulheres como um ser humano igual aos outros. É isso que é tão chocante aqui, que deixa as pessoas ainda hoje inventando história. Ah, porque Jesus tinha uma amiga. Tinha, os evangelhos falam. A amiga dele se chamava Maria Madalena, era uma grande amiga de Jesus. Jesus curou ela e ela passou a seguir. O que tem de absolutamente chocante nisso? É o fato de uma mulher ser tratada como ser humano, né? Como qualquer outro ser humano. E isso, a concepção machista ainda hoje não consegue entender. Um homem ter um relacionamento de amizade com uma mulher, na mente de alguns homens, isso é impossível. Impossível, porque a sociedade entende que o relacionamento entre homem e mulher sempre é um relacionamento de interesse e desejo. Jesus trata as mulheres de maneira especial, gente? O que vocês acham? Não. Não. Eu não vejo, na minha concepção, Jesus tratando as mulheres de forma especial. Eu vejo Jesus tratando as mulheres de forma igual. Eu vejo Jesus tratando as mulheres com dignidade e honra, igual qualquer ser humano. Jesus não faz distinção de sexo, eu não vejo Jesus fazendo isso. Jesus dá muito valor para as mulheres, mas ele dá um valor para elas não pela sua condição de gênero. Está entendendo? Porque hoje é assim, a mulher às vezes é depreciada, e a gente tem que admitir isso em alguns ambientes, porque é mulher. Mas às vezes a mulher é mais apreciada em alguns valores, tem até vantagem às vezes, principalmente se for o homem que está fazendo processo seletivo. Estou mentindo? A preferência é para a mulher, mas ela é apreciada não por ela, mas porque ela é mulher. Eu não vejo Jesus tratando assim. Eu vejo Jesus tratando as mulheres com carinho, com dignidade, com honra, como pessoas, desinteressadamente. É assim o relacionamento de Jesus com as mulheres. E caminhando agora para o término da nossa aula, mas segura aí, não terminou ainda, tá, gente? Caminhando para o término, esse grupo de Jesus, que tem homens e que também tem mulheres, eles vão entrando nas cidades, nos vilarejos, levando boas notícias, como vocês viram, às vezes tratando a alma, às vezes tratando o físico, às vezes tratando as emoções. E é nesse período da vida de Jesus que vão surgindo as primeiras parábolas. Parábolas são aquelas histórias, né, que Jesus contava, normalmente histórias muito curtas, mas cirúrgicas, né, do qual a gente pode extrair assim, conclusões sem fim. Uma das histórias que Jesus contou nessa época foi a história do semeador. Lembram? O semeador semeou em vários solos, mas não foi todas as sementes que pegaram, né? A maioria não vingou. Ou as que vingaram foram depois sufocadas, roubadas e morreram. Jesus falava, olha, preste atenção no solo que você é, né? Porque uma semente está sendo plantada. E Jesus continua falando isso para a gente hoje, aqui agora. Presta atenção no solo que você é. Uma semente está sendo plantada. Nós ouvimos Jesus falando tanta coisa hoje, não é? Isso vai germinar aí no seu coração, isso vai crescer. Se crescer, você vai ter comprometimento com isso. E aí, então, Jesus solta uma parábola muito preciosa, mas muito curtinha. Numa frase eu vou falar ela para vocês. A gente tem que ter tanto cuidado com essa parábola, que se a gente não ficar esperto, essa parábola passa desapercebida e a gente nem olha para ela. Jesus fala assim, olha, não se acende uma candeia para colocar debaixo da cama ou debaixo da vasilha. Ao contrário, se acende uma candeia para colocar no velador, no lugar alto da casa, para que ela possa iluminar e dar a sua luz. Muito curtinha essa parábola, né? Nós vamos tentar fazer um experimento aqui no final da nossa aula para a gente entender um pouquinho melhor essa parábola, tá bom? O que é uma candeia? Uma candeia era a lâmpada da época, tá? É uma vasilha de barro, onde se colocava azeite, um pavio, acendia um fogo e aquilo ali era a luz que eles tinham, tá bom? Há alguns anos foi achada uma candeia, né? Em algumas ruínas, arqueólogos acharam uma candeia do século I, tá? E eu trouxe para vocês uma reprodução, uma réplica exata
dessa candeia que foi encontrada. Olha só. Pequenininha, né? Eu também achava que a candeia era um objeto grandão, uma vasilha, né? Então, essa candeia aqui não é do século I, mas é uma reprodução precisa daquela que foi encontrada. Esse é um objeto idêntico a esse que poderia estar nas mãos de Jesus. Esse é o objeto do qual Jesus falava. A gente começa a entender que a candeia é quase que uma luz individual, uma luz pessoal, tá? É um objeto pessoal. E Jesus falou que a gente não deveria acender a candeia para colocar debaixo do velador. Então vamos tentar entender isso. Nós vamos contar com nossa equipe técnica aqui. Ninguém tem medo de escuro não, né? Nós vamos agora apagar as luzes e nós vamos tentar ver exatamente do que Jesus está falando. Consegue apagar aqui para a gente? Ok, ainda tem 2 televisões ali, se der para apagar também. Vocês quase não me enxergam mais, né? Consegue apagar a televisão aí também? Então vamos lá, vamos fazer o teste. Consegue ver meu rosto? Consegue? Não consegue? Está ventando um pouquinho aqui. Olha só o que Jesus disse. Faz sentido a gente pegar, acender uma luz para a gente colocar debaixo da cama? Faz sentido a gente acender a candeia para que ela seja colocada debaixo de uma vasilha? Jesus tem nos acendido. Nós temos sido ministrados aqui já há algumas semanas a respeito dos ensinos de Jesus. Isso é Jesus trazendo luz para a nossa vida. Mas não faz nenhum sentido se essa luz for apagada, se essa luz for escondida, se você se ocultar. A luz tem que ser colocada no lugar mais alto para que ela possa brilhar. E a luz tem uma característica incrível. Quando ela brilha, ela não perde força para brilhar. Quanto mais ela brilha, mais luz ela é. Quanto mais eu e você formos luz, quanto mais nós brilharmos, mais luz nós teremos. Querido, você é a candeia. Jesus tem iluminado a sua vida, mas Ele só faz isso com um motivo, para que você possa servir de luz na vida de outras pessoas. O único motivo pelo qual Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos, Deus nos dá tudo o que precisamos, é para que a gente possa ser abençoador. Às vezes a gente olha para a candeia e fala assim, a minha luz é muito pequenininha. Não parece pequenininha? Vocês viram hoje aqui uma demonstração de como uma pequena luz é capaz de romper as densas trevas. Onde a luz chega não há escuridão, por menor que seja a luz. Ela afasta a escuridão, ela torna as coisas nítidas. É para isso que Jesus tem nos iluminado. Então, vamos terminar nossa aula assim. Quero convidar você a, num momento de reflexão, hoje você não precisa fechar seus olhos, porque nós fechamos os nossos olhos para não nos distrair, mas nós já estamos no escuro. Você levar o seu pensamento até Deus, para que a gente faça uma oração. Senhor Jesus, hoje fomos
severamente impactados com um sermão tão profundo, um sermão com valores tão supremos que nós, às vezes, sequer somos capazes de entender, Pai. Ó Deus, mas pedimos que o Senhor nos fortaleça para viver tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ó Pai, que as sementes daquilo que temos escutado o Senhor falar, as sementes daquilo que o Senhor fez, as lições que temos aprendido, especialmente nessa aula de hoje, as lições com essas mulheres valentes que enfrentaram todas as circunstâncias e os desfavoráveis da sociedade para se aproximar do Senhor, que tudo isso possa ter lugar no nosso coração, que tudo isso seja uma chama vibrante e que tudo isso seja utilizado, Deus, para que possa brilhar a luz do Senhor na nossa vida e na vida de outras pessoas. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.